tarde, turma. Vim aqui trazer para vocês a resolução do desenho da aula passada, tá? Eu percebi que alguns de vocês estão com bastante dificuldade. Então eu vou gravar mais ou menos aqui o que a gente vai precisar fazer. Para início de conversa a gente precisa do parzinho de esquadros, da régua para as medidas, né? E de pelo menos 2 tipos de lápis, né? Que aqui no caso eu tenho o H, né? Porque eu não encontrei HB, mas também serve. E eu peguei também um 2B para fazer o contorno. Quem gosta de fazer o contorno com caneta, não tem problema. Pode usar aquelas canetinhas tipo pincel, né? Que risca tipo um pincelzinho, tipo essa daqui, tá? Tem a pontinha assim. Então, primeira coisa assim que eu recomendo vocês a fazerem quando vocês vão traçar um desenho, né? Aqui no caso eu tô fazendo na orientação horizontal, mas como vocês já viram, dá pra fazer na vertical, tá? A folha comporta o tamanho. Então, o que eu recomendo vocês a fazerem primeiro? Primeiro, vocês fazem uma marcação da linha que vai usar como base, tá? Vou colocar aqui assim, que a partir daqui a gente vai medir a distância que as nossas vistas vão estar uma da outra, tá bom? Aí eu fiz uma linha aqui bem grande. Ah, e é necessário que vocês podem ver, ficar bem fraquinho, né? Esse é o lápis H. Então, é preciso usar uns quadrinhos desse tamanho? Não. Eu tô usando porque, como a folha é pequena, eu prefiro esquadro pequeno, tá, gente? Mas no caso de vocês, que teoricamente teríamos que trabalhar com folha de A4, o esquadro tinha que ser maior, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu quero também marcar uma linha vertical, tá? Por quê? Porque a nossa vista lateral, ela também tem uma distância, né? Então, eu peguei, como vocês viram, né? Aqui, quem ainda não aprendeu o giro do esquadro, né? A gente vai girar ele até ele encaixar aqui, ó, e dar uma linha perpendicular, beleza? Então, vamos lá. Pronto, posso prolongar essa linha se eu quiser, tá? Aí, eu vou ensinar pra vocês, mais ou menos, que nem se faz na geometria descritiva, que ontem eu percebi que já tem alguns alunos fazendo isso, né? Tem alguns de vocês que fizeram, e eu até perguntei se já teve aula de geometria descritiva e a pessoa me disse que não. Então tá, primeira vista que a gente tem que reparar é a nossa vista frontal. E quando a gente olha para o nosso desenho ali, né, a gente vê que é a vista que tá, é como se fosse a direita da peça, né, que tá de frente pra gente. Eu indiquei com a setinha lá para vocês qual é a vista frontal. Então o que a gente precisa? Primeiro, pegar a medida total da peça. Mas antes disso, eu quero colocar uma distância igual entre as vistas aqui, tá? Eu vou botar uma distância entre as vistas em relação a essa linha, vou colocar de 10. Por quê? De 10 não, quer dizer, é 10 milímetros, que seria 1 centímetro, tá? Então eu pego aqui, que nem eu tava falando ontem pra vocês, ó, tá aqui a régua, ponta de ferro, a ponta que risca. Eu abro e pego a medida. Então o que eu vou fazer aqui, ó, e vou marcar aqui nesse eixo que a gente fez, nesse eixo de cima, nesse eixo do lado direito e no eixo de baixo. Vocês vão já entender para quê. Acalma o coração de vocês, tá? Aí, essas marcações, elas vão servir para a base do nosso desenho. O que eu vou fazer aqui, ó? Peguei aqui, vou fazer uma paralela passando por esse ponto, tá? Aqui, ó. E essa paralela eu já posso prolongar lá para o outro lado, que é onde eu vou desenhar também a minha vista lateral depois, tá? Porque não se esqueçam que aqui é superior, quer dizer, frontal superior e lateral esquerda, tá bom? Então aqui eu já fiz a linha de base. E o que eu preciso saber? Que ali tem 70, né? Olhando para nossa vista frontal, o comprimento total é 70. Então, eu posso pegar e medir os 70 com o compasso, ou eu posso pegar e medir os 70 a partir do nosso próximo eixo da frontal da peça aqui. Né? Que se eu marquei 10 aqui, é a distância que eu quero que ele fique em relação à outra vista, né? Ou a nossa linha aqui de marco, né? Que seria o nosso eixo. Então, aqui, ó. E eu peguei aí, tracei, porque lá pra baixo também vai ter desenho depois.
Então, aqui eu já posso usar como a base e um pedacinho da altura da peça, tá? Então, como a gente estava falando, posso marcar 70 aqui desse cantinho, né? Aqui. Ou, se eu preferir, eu posso pegar a medida a partir do zero da régua até o número 7, que é o nosso 70. Vou lá naquele cantinho e risco aqui também. Como vocês podem ver, vai dar na mesma marcação, tá beleza? Então, pronto. Aqui eu já sei que vai ser a outra altura da peça, né? Então, eu já posso pegar aqui, já tenho aqui essa marcação, né? E vou fazer a perpendicular passando pelo ponto que eu marquei, tá bom? Aqui, ó. Não importa muito com o tamanho, que depois a gente vai reforçar só as arestas que vão continuar. E se eu quiser, ó, aproveitando aqui que eu já tô aqui, eu também já vou empurrar essa minha perpendicular lá para baixo do meu eixo, né? Que depois eu só aproveito a linha. Então, pronto. Assim como tem outra aqui que tá bem fraquinha também. Aí, o que mais que a gente tem lá de marcação? Que o total dessa peça é 20, né? Então, eu vou pegar e vou marcar 20 aqui na parte da peça, não no nosso eixo, tá? Até eu vou escrever um zerinho aqui pra vocês saberem o que eu tô botando como eixo. Em desenho técnico a gente não usa, tá? Esse eixo, mas para compreensão eu tô colocando, pode ser utilizado. E também porque na geometria descritiva é utilizado, e como tiveram colegas de vocês que já apresentaram, né, esse conhecimento, mesmo tendo me dito que nunca estudaram geometria descritiva, então eu acho legal mostrar para a turma como que funciona. Então, ó, peguei e fiz o que? Marquei aqui os meus 20, né? Pronto, já fiz as linhas de construção do contorno da peça. Mas, quando eu olho lá na minha frontal, o que é que eu percebo? Que a peça, aqui nas duas extremidades, ela tem tipo uma orelhinha de 15 centímetros. Quer dizer, 15 milímetros. O que quer dizer que daqui da base dela até algum lugar aqui dessa linha de construção, eu tenho 5 a menos, né? E ele me diz também que essa parte central, que vai ter os 20 de altura, ela tem 40. Então, a gente tem 70, vai ter 40 aqui, então 70 menos 40, a gente vai ter 30. E como é uma peça simétrica, 15 para cá e 15 para cá. Então, basta eu marcar aqui a partir das extremidades da peça, né, marcar 1,5. Marquei aqui e marquei aqui. Então, aqui eu já sei que é onde vai estar a diferença. E o que mais que eu sei? Que se é 20 menos 15, então eu tenho 5, né? Que seria meio centímetro aqui e meio centímetro aqui também, do outro lado. Bom? Aí, o que a gente faz? Pega aqui a linha da base, vai fazer paralela. Posso atravessar? Até pode, mas bem fraquinho, tá bom? Porque depois essa linha vai sair. E aqui, ó, agora duas perpendiculares para marcar onde é que estão as orelhinhas da nossa peça. Tô chamando de orelhinha, mas não é orelhinha não, tá, gente? Então, aqui. Essa é a vista da nossa peça. Acabou aí? Não. Se vocês observarem, ela tem um furo central de dimensões de 12 por 15. E como esse furo está centralizado aqui nessa parte, né, maior, posso dizer assim, a gente tem a medida de 40 menos 12, né, que é o que a gente vê na vista frontal. Então, 40 menos 12, 28. Dividido por 2, 14 para cada lado. Então, vamos lá. Aqui vai marcar 1,4, 1,4. Não, pera. Marca, sei. 1,4. Aqui. Né? Fiz uma marcação errada ali, mas desconsidera, tá, gente? Quando eu for reforçar as linhas, ela vai sumir. Então, né? Aí,
a gente vai ter o seguinte. Vamos fazer as perpendiculares de novo, né? Só que agora, como é uma aresta que ela não é visível, ela está dentro da peça, eu tenho que fazê-la pontilhada, tá bom? Conforme a gente tinha visto lá nas especificações da ABNT. Aqui, ó. Então, é assim. Tá faltando alguma coisa? Está. O que? A nossa linha de centro. E ela vai ficar exatamente ao meio do nosso furo. E de acordo com a nossa ABNT, ela tem... Ela é desenhada traço ponto. Depois vocês podem conferir lá, tá bom? Então, aqui vamos lá. Passando pela marcaçãozinha que eu fiz de 6, que é o centro, né, do 12. Traço ponto, traço ponto, traço ponto. Marquei o eixo. E aí, pego um lapisinho mais grosso, eu vou usar o 2B. E vou contornar as linhas que ficam na peça, tá? Só para reforçar o que é a peça real e o que é a linha de construção. Posso fazer com caneta, posso fazer da forma que eu achar melhor. Se eu achei que o lápis 2B que eu tô usando é muito... o traço é muito fino, né? Posso dizer assim, eu posso escolher outro lápis, tá? Eu só tô dando uma recomendação para vocês. Aqui, ó. Prontinho. Então, essa é a nossa peça vista de frente. Tranquilo? Deixa eu ver como é que tá a câmera aqui. Pronto, ainda tô no centro, tá? E agora a gente vai começar a traçar a nossa vista superior. Então, lembra da marcação que a gente fez aqui de distância? Olha que legal. Pego ali a paralela e vou passar por ela novamente. Quer dizer, eu vou passar por essa nova marcação. Aqui meu lápis H, que é o meu de traço, tá? Aí, o que eu tenho que verificar agora? As medidas totais da minha peça vista de cima são 30 por 70. 70 já tá seguindo aqui da peça de cima, por isso que a gente prolongou, tá vendo? Vai ter a mesma dimensão. Então, agora eu vou precisar marcar 30, né? Então, eu vou aqui com a minha régua. Ou posso fazer com o meu compasso, também como minha posição aqui tá ruim, eu vou fazer com o compasso. Vou lá no 0, vou abrir até o 30, ou 3 centímetros, aqui. E vou aqui para essa minha linha de construção, né, da base da minha peça. E vou marcar os meus 30. Tranquilo? Aí... vou pegar uma paralela lá da primeira linha de construção da vista superior que eu já fiz. Tá bom? Aqui, deslizo até a minha marcação. Posso prolongar até o nosso eixo aqui, tá? Depois vocês vão entender por quê. Aguenta aí, acalma o coração de novo. Bebe um copo d'água. Então, aqui a gente já tem a base. O que a gente precisa fazer? Pode projetar aqui para baixo também essas aqui, tá? Essas outras arestinhas que a gente fez. São uma forma até de você já dar uma agilizada nesse seu desenho. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, essa minha posição aqui, ó, e atravesso. Vou fazer a mesma coisa aqui na outra, tá? Vocês têm que aprender... não só a construir nos tamanhos certos, mas utilizar o que vocês já fizeram como maneira de facilitar. Aqui, ó, a gente já tem a marcação de onde vão estar as orelhas, a gente só precisa, né, as orelhinhas que eu tô falando, da vista superior, a gente só precisa entender que agora, de 30, as orelhinhas medem 10 de largura. Então, a gente tem 10 para cada lado, correto? Então... a gente marca 10 até aqui e 10 assim. Vamos lá.
Minha posição com a régua tá muito ruim aqui, senão eu vou sair da direção da câmera. Então eu vou pegar de novo com o compasso, tá bom? Vocês podem pegar com a régua, não tem problema não. Aí, eu marco aqui, ó. E marco aqui do outro ponto de base. Prof, preciso marcar do outro lado também? Não, o que você vai fazer? Olha o compasso te ajudando, olha o compasso trabalhando na sua vida. Sinta todo o poder do compasso na sua vida. Do compasso não, do esquadro, né? Nesse caso. Sinta todo o poder do esquadro. Aí você pode fazer uma linha fina e outra linha fina. Tranquilo? Pode prolongar até nosso eixo também. Sinta todo o poder do desenho técnico entrando na sua vida e lhe ajudando na aprovação. Olha aí. Olha que legal, já tenho aqui as nossas orelhinhas da peça, como eu estava falando, né? E o que é que ficou faltando na superior? Só a marcação do centro, que eu também, que vocês também, como alunos exemplares de desenho técnico que são, e eu confio muito em vocês, vocês só projetam para cá. Pode ir até lá embaixo, não tem problema. Marca daqui para lá também, ó. E posso aproveitar o eixo já também, olha que maravilha, porque eu vou ter que fazer a marcação do centro também aqui, né? Então, traço ponto, traço ponto, traço ponto, traço, né? Só que aí, a gente tem um pequeno porém, né? Em relação às nossas orelhinhas aqui, esse nosso centro, ele é um pouco mais largo, né? Ele tem 15. Então, se eu tenho 10, significa que eu tenho que marcar mais 2,5 em cada ladinho desse, tá? Então, a gente vem aqui, 2,5. E mais 2,5. Belezinha? Aí, a gente pega também e projeta aqui, ó. Posso jogar até lá no meu eixo também, tá bom? Vocês vão já entender por quê, que vai vir o pulo do gato. Pronto. Então, aqui eu tenho as marcações. E o que que eu faço de novo? Pego lá o meu 2B, ou o lápis ou a canetinha que eu escolhi, tá bom? E vou fazer os contornos da peça agora. E vou fazer primeiro os contornos horizontais. Espero que vocês não se confundam com o que eu estou fazendo. Alinha bem o esquadro para não ficar torto. Opa, passei ali sem querer. Tá, eu vou corrigir. Vocês, por favor, não façam isso que eu fiz, tá? Que eu acabei de quase estragar meu desenho aqui, por falta de atenção minha. Como vocês são pessoas muito inteligentes e dedicadas, eu sei que vocês não vão fazer isso. Tá? Então, ó, atenção, não passar das linhas. E não precisa riscar forte. Esse lápis 2B por si só, ele já é bem macio, tá? Por isso que ele risca mais forte. Aí, o que a gente vai fazer? Continua reforçando as nossas linhas. É reforçando com o traçado do lápis, tá, gente? Não é reforçando para rasgar o papel, não. Pelo amor de Deus. Depois vocês vão sair dizendo por aí que fui eu que ensinei vocês a desenhar rasgando folha. E não foi isso que eu ensinei vocês, não. Tá bom? Olha que gracinha que tá ficando, né? Aí, a gente fecha o contorno aqui. Olha a nossa vista superior, que bonita. Agora faltou completar só o centro aqui do nosso
furo, né? Que a gente pode colocar, pode marcar com a régua mesmo, ele tem 15, né? Então é 7,5 para cada lado. Tá? Então vamos lá. 7,5. Tá bom? E a gente passa a nossa paralela pelo centro. Traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço. Olha que legal que ficou, né? Então, gente, vamos utilizar como base para fazer a nossa lateral todas as linhas que saem desse desenho aqui, tá bom? Então, a gente já tinha prolongado a primeira, que está aqui. A gente vai prolongar a segunda. Vamos prolongar aqui a terceira também. Tá? Pode prolongar mais um pouquinho. As minhas aqui ficaram pequenas, porque como vocês podem ver, eu estou trabalhando com esquadro gigante, né? Então, nem sempre é legal você trabalhar com um material tão pequenininho como esse que eu estou trabalhando. Mas eu tenho esses pequenos porque como eu dou aula de geometria descritiva também, e lá a gente usa muito papel A4, né? Então eu acabo, e também uma apostila encadernada, então eu acabo usando esse daí, tá? Então aqui a gente já prolongou mais ou menos para fazer a nossa lateral. E o que que a gente precisa? A gente pega essas distâncias, tá vendo aqui o nosso... Opa, eu marquei o zerinho no lugar errado ali, né? Desculpa, gente. O zerinho, ele não é aqui, tá? O zerinho é aqui no cruzamento das nossas marcações, perdão. Então, o que que eu preciso fazer para levar? Preciso saber todas as distâncias que estes pontos aqui estão em relação ao nosso eixo, para que eu possa transportá-las para o outro eixo aqui. Então, o que que eu vou fazer? Presta atenção, tá vendo aqui a nossa linha de marcação do limite? Vem aqui no eixo do zero, abre até essa extremidade aqui, ó, tá vendo? Aí você vem aqui no zero com a mesma abertura. Desculpa que aqui escorregou. E ó, a partir da linha, você vai fazendo, pode fazer um pontilhado ou pode riscar bem fraquinho, ó, até tocar aqui no eixo do zero, tá vendo? A partir daí, você faz uma perpendicular ao eixo, passando por esse ponto. Eu vou já te explicar para que que serve, só me acompanha. Tá bom? Aí você vai com a linha fraquinha, do mesmo jeito que a gente já tá fazendo. Aí depois você pega a outra extremidade aqui, vai lá no nosso eixo, no nosso marcação da extremidade. Confere bem se tá bem no cantinho aqui da peça. Vai lá no zero com a mesma abertura e traça até chegar aqui no eixo. Ignorem o barulho do WhatsApp, tá, gente? Concentra aí. É que eu tô trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo aqui e esqueci de mutar o WhatsApp. Então, perdão. Fez a perpendicular. Deixa eu mutar aqui para não ter mais mensagens. Aí, próxima medida, do zero até a outra extremidade aqui. Então, vamos lá. Meu compasso ele não tá muito legal, não. Mas tá dando para viver aqui. Vamos lá. Aqui, ó, até essa ponta aqui de cima. Pá. Vou lá no zero. E vou marcar também. Que deu exatamente aqui. Tá bom? Traça a nossa perpendicular também. Vocês estão vendo que essas arestas aqui, ó, quando passou, tá vendo que é da orelhinha, né? Aqui tá a orelhinha. Então, quando eu passei a perpendicular, tá vendo que ela cruza
aqui com a outra da orelhinha. Então, aqui eu já tenho a marcação da nossa orelhinha. E aqui, ó, a outra também, eu tenho aqui a marcação da orelhinha. Então, eu já vou marcando. E quando eu pego esse daqui, ó, que eu venho pra cá, ó, que é a nossa parte mais alta, vamos dizer assim, ó, ela cruza com essa daqui. Tá vendo? Que também é da parte maior da peça. Então, eu já vou deixando os pontinhos marcados, beleza? Aí, tem aqui a outra parte, né? Vou aqui no meu eixo, vou até lá embaixo, na abertura do compasso, aqui, ó, presta atenção para abrir bem certinho. Vou lá no 0 e vou transportar para cá. Aqui, e vou passar a minha perpendicular. E ela cruza bem aqui, ó, com a outra aresta. Beleza? Ah, eu preciso repetir o processo para essas aqui? Não, porque como você pode ver, tá na mesma linha. Então, quando você jogar, vai dar em cima do mesmo lugar, tá bom? Vai dar tudo igual. Então, não vai precisar. Mas a gente precisa rebater o eixo também, né? Então, vamos aqui no eixo. Pega a distância até aqui, né? Até a pontinha do eixo. Vou no 0. Aí, vou fazer bem aqui. Aqui é a primeira marcação do nosso eixo. Vou traçar perpendicular e vou procurar a linha do nosso eixo ali. Tá? A gente sabe que a linha do eixo, ela vem desde a base da peça, então é isso aqui. Tá? Vou lá de novo e pego até embaixo. Aqui, ó. Vou no 0 e vou transportar. Ah, professora, eu tô com uma dúvida. Por que a gente está transportando só a medida de 15? Porque quando a gente está vendo pelo ladinho, a lateral, né, no caso a nossa lateral esquerda, a medida que vai aparecer é a de 15, beleza? Então agora, com base nisso aqui que a gente fez, essa maluquice toda que a gente fez, a gente vai contornar os pontos. Tá aqui as nossas marcações. Pega o nosso lápis 2B ou a nossa canetinha, contorno. Contorno. E contorno. Mais um contorno. Acabou aqui? Não, a gente tem a bendita da orelhinha que tá marcada aqui. Aqui. E aqui. E aqui também. Beleza? Tá faltando alguma coisa? Sim, o meu eixo central. Né? Posso fazê-lo aqui assim. Peguei a marcação do centro, fui lá no 0. Venho daqui. Passar perpendicular passando pela minha marcação. Pego meu lapisinho 2, meu lapisinho H no caso, né? Que eu quero fazer linha fraquinha. Prontinho. Esse é o nosso desenho, como ele fica no final. Preciso fazer isso aqui? Não, tá bom? Não preciso fazer esses rebatimentos de retas, tá? Mas, para quem tá com um pouquinho de dificuldade para enxergar, é bom, tá bom? Mas não precisa. Se você já olhou e enxergou que vai ficar isso aqui, não precisa fazer esse monte de linha, não, tá bom? Aí o restante, se quiser dar uma limpada na folha, depois que terminou, reduz essas linhas, né? Porque elas
não são necessárias, tá bom? Ó, dá uma limpadinha na folha. Tá bom? É isso aí, gente. Espero que tenha sido útil. Bons estudos para vocês.